Isso daí. Então, boa noite. Né? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Né? Tô falando boa noite porque eu tô gravando agora à noite, né? Tudo bem. Né? Então vamos lá. A gente está aqui continuando a nossa aula de história, tá bom? Eu vou tentar continuar a página. Vocês estão vendo aqui embaixo, aqui, ó, 46 e página 47, certo? Então são os dois temas aí que a gente vai trabalhar. Então, para a gente continuar a aula anterior, né, que a gente falou um pouco sobre a cidade, a gente falou um pouquinho, né, a origem aí da agricultura. Então, assim, o que a gente vai destacar então aqui nesse primeiro momento é que o bronze ele tem um papel fundamental na produção de artefatos de obras de arte. Então, bronze é um produto, assim, é um metal, né, produto, é um metal muito importante, né? Ele é bastante resistente à corrosão, o que faz com que as esculturas e outros tipos de artefatos produzidos com este material mantenham sua forma e suas características originais. Posteriormente, o uso do ferro foi responsável por enormes mudanças nas sociedades, né? Com ele, até a agricultura se desenvolveu com rapidez, já que os seres humanos passaram a produzir uma série de novos utensílios agrícolas, certo? Bastante resistente, então quer dizer, o ser humano mudou um pouquinho também sua forma de trabalhar, ele mudou um pouquinho sua forma de usar o metal na agricultura, né? Também é importante notar que a confecção de armas em ferro tornou-se possível em certa medida a expansão territorial de diversos povos, certo? Alguns historiadores consideram que, dependendo do material empregado, a chamada Idade dos Metais poderia ser dividida em três, né? Idade do cobre, Idade do bronze e Idade do ferro, né? Então nós vamos ver aqui um pouquinho do vídeo sobre a Idade dos Metais. Vamos lá? O último período da pré-história foi a Idade dos Metais, de 7.000 a 3.000 anos atrás. Foi nesse período que os seres humanos começaram a produzir objetos de metal. Os primeiros metais a serem fundidos foram o cobre, o bronze e o ferro. Na Idade dos Metais surgiram ainda 3 invenções muito importantes: a roda, a vela e o arado. Essas invenções incrementaram as relações entre os povos e permitiram o aumento da produção agrícola e da população. Na Idade dos Metais, os povoados transformaram-se em cidades, algumas com milhares de habitantes. A divisão do trabalho aumentou e surgiram novas funções, como as de sacerdotes e de guerreiros. As cidades eram governadas por reis e as diferenças sociais aumentaram. Durante a Idade dos Metais, vários grupos humanos construíram monumentos a partir de grandes blocos de pedra, os megalíticos. Não se sabe a função nem a simbologia que esses monumentos tinham para esses povos. Então vamos lá. Então no nosso livro, na página 46, então a gente tem lá. Então, a descoberta do uso dos metais. Os metais são inicialmente extraídos dos minerais, o que são os principais compostos das rochas e do solo. O ouro e o cobre, ao contrário, já são encontradas na natureza na forma metálica. É possível que a descoberta do uso dos metais tenha sido semelhante à da agricultura, né, como nos mostra, né, aqui a seguir no texto. É provável que o ouro e o cobre tenham sido os principais metais a serem utilizados pelos homens, e possivelmente a primeira obtenção de material metálico ocorrido por acidente, quando pedras que circundavam as fogueiras contendo óxido de cobre foram reduzidas a metal pelo contato com a madeira carbonizada e a ação do calor. Então tinha lá o metal, então com certeza, como aqueceu, o metal derreteu, então deve ter aparecido o cobre lá. Interessante essa questão. O primeiro metal utilizado pelo homem, do qual existem evidências, foi o cobre, né, há cerca de 8.000 anos, né? Então, para fazer estatuetas e enfeites, então quer dizer, há 8.000 anos você já descobre então os primeiros metais. Por isso, por ser um metal mole, era pouco usado na fabricação de armas e ferramentas. Por meio de golpes, os humanos conseguiam modelar o metal à forma desejada. Mais tarde passaram a usar o fogo para fundir o cobre. Então você tem aí você usar o fogo literalmente para poder
fazer o cobre. Mais duro e resistente que o cobre, o bronze é uma liga metálica obtida da fusão de cobre com estanho. O bronze começou a ser usado cerca de 6.000 anos atrás na população de armas, escudo, né? Na produção de armas e escudos. Quer dizer, olha lá, interessante, né? O cobre ele é um pouco mais duro, né? O cobre é aquele que a gente usa até no fio, né? Vocês sabem, né? O bronze é a liga metálica obtida na fusão de um cobre com estanho. Então, quer dizer, então você tem o cobre, que é mais mole, mas aí você tem essa questão de você juntar a fusão aí dos metais. O uso do ferro era raro e só se difundiu em torno de 1500 a.C., então o ferro é bem mais recente, certo? Neste momento descobriu-se que o minério de ferro retirado das jazidas, misturado a outros elementos químicos como o carbono e o manganês, e aquecidos em fornos primitivos, produzia ligas bastante resistentes. Com o ferro foi possível fabricar armas mais duradouras, aperfeiçoar instrumentos agrícolas e criar novos tipos de utensílios e ferramentas. Foi o início de um processo de desenvolvimento tecnológico que prossegue até hoje nos laboratórios, nas metalurgias e nas siderúrgicas, certo? Então, quer dizer, o ferro ele tem a sua importância, né? Então, quer dizer, os utensílios, você começa a observar, né, que lá atrás eles começaram a ver que o ferro tem uma importância gigantesca, né? Enfim, vamos lá. A gente vai passar aqui então para o nascimento do Estado e da escrita. Vamos lá, vamos ver mais um vídeo para a gente ter aí o nosso visual. Bora lá. Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo.
Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Muito bem, muito bem. Aqui tem que controlar o microfone, né? Às vezes o microfone eu volto para cá e o microfone está desligado. Então, o nascimento do Estado e da escrita, né? O desenvolvimento da agricultura e o crescimento populacional mudaram a organização de algumas sociedades. Acredita-se que o chefe ou o sacerdote de uma família poderosa, em data incerta, assumiu o controle de uma região e transformou-se em rei. Alguém, né? Está dizendo que alguém transformou-se em rei. Originou-se assim uma instituição que tinha plena autoridade sobre a população, que é o que chamamos de processo de formação do Estado. Então, alguém tinha autoridade sobre a população, então começou a mandar, então assim você tem a formação do Estado. Para garantir o controle sobre o conjunto da população, o rei tinha vários servidores. Eles desempenhavam tarefas em seu nome, como registrar as colheitas, cobrar os impostos e organizar a defesa do território. Então, tá aqui. O rei ainda podia fazer leis, julgar os crimes e dirigir rituais religiosos. Um dos principais resultados do surgimento das cidades e do Estado foi o desenvolvimento da escrita. Então é importantíssimo, né? Isso que foi o fato marcante para você criar cidades e o Estado, né? Você criar a organização política, a situação geográfica que o povo vivia. Então você monta, você tem a função, né? A base de tudo é a escrita, né? Por volta de 4.000 a.C., em decorrência de vários fatores, no caso, entre eles, né? A necessidade de contabilizar os produtos comercializados e os impostos arrecadados pelos servidores do rei. Então você tinha que controlar isso daí, né? Certo? O levantamento da estrutura das obras, que exigiu a criação de um sistema de sinais numéricos para realizar os cálculos geométricos. Então tá aí, você tem que mudar. Olha só que interessante, ele está falando de questão de acertar os impostos, tudo aquele dinheiro que gerava, tal, e também a questão dos cálculos para você poder construir as obras que esse rei, essa pessoa que tomou de conta de tudo, ia fazer em benefício da população. Essa seria a ideia. Com a escritura, o ser humano criou também uma forma de registrar suas ideias e sentimentos e de se comunicar. Os registros escritos têm grande importância para o conhecimento das diferentes experiências humanas no passado e permitirão também que a vida de hoje seja conhecida pelas gerações futuras, né? Interessante. Então, a gente tem aqui a criação da escrita. Vamos dar uma olhada aqui. Muito bem. Deixa eu dar aqui. Deixa eu pegar aqui um site. Então, basicamente, né, a história ela começou no período da pré-história, né, quando os homens faziam desenhos nas paredes, que é uma coisa que a gente tem que lembrar, como forma de se comunicar, né? Esses desenhos chamados de pinturas rupestres consistiam na transmissão de ideias desses povos. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Tá aqui. Tá. Muito bem. Então tá aqui. Esses desenhos chamados de pinturas rupestres consistiam na transmissão de ideias desses povos, pois representavam seus desejos e necessidades. A arte rupestre, obviamente, não se tratava de um tipo de escrita, né? Vamos prestar atenção nisso, uma vez que não havia uma padronização de uma organização, contudo, foi o início da comunicação entre os seres humanos, né? Então, tá aqui. Segundo historiadores, sistemas de escrita que se tem conhecimento foram instituídos de forma independente em períodos distintos por civilizações diferentes, entre elas a Mesopotâmia, a China, Índia e a América Central. Assim como as línguas, o processo de escrita está sempre a mudar, né? Prova disso é os textos produzidos há 100 anos atrás, por exemplo, provavelmente possuem palavras que não são mais tão usadas hoje em dia. Então a gente tem o nosso português, inclusive, ele tem palavras que a gente não usa, né? Esses dias eu vi a questão da palavra elefante, né? Antigamente elefante era com PH, né? Então a própria palavra já mudou, não existe mais, né?
todo o desenrolar da história da escrita foi um passo importante para a humanidade, não somente por ser um recurso que comprova os registros históricos, mas também por representar uma outra forma de ler e interpretar o mundo. A mudança da escrita é tão clara que atualmente, em vista da evolução da tecnologia, a caligrafia que tinha tanta relevância acabou perdendo primor por conta do acesso aos computadores. O uso de aparelhos tecnológicos acaba por facilitar o uso de letras digitais, e além disso a internet tem possibilitado uma escrita cada vez menos rica, principalmente por conta do uso do encurtamento das palavras e gíria. Olha que interessante, né? Então esse dado aqui é um dado muito interessante justamente por isso, porque ele fala que hoje a gente usa muita gíria, né? A gente usa muita gíria, né? Eu por exemplo, você, a gente coloca VC, né? A gente tem as palavrinhas que a gente vai cortando, vai diminuindo, então a gente acaba nem escrevendo mais com a mão, escrevendo mais com a linha digital, e a gente acaba também deixando um pouco da cultura de lado, né? Então, eu vou deixar então esse site que eu acabei de ler, eu vou deixar esse conteúdo para vocês, né? Só pegar aqui, ó. Na América Central, os povos maias e os astecas possuíam seus próprios sistemas de escrita, mas os europeus, ao invadirem e conquistar a região, arruinaram boa parte de seus documentos escritos. A escrita pertence a esse povo, chamada de escrita Nahuatl. Teve início no século VIII, mas ela ainda não foi totalmente decifrada pelos pesquisadores. Então, quer dizer, aqui na América Central nós temos uma escrita que ela não foi totalmente, ainda, como eu poderia dizer, ela não foi totalmente decifrada, né? É muito interessante você ver essa questão. Eu vou deixar esse site depois aqui para a gente poder consultar. E para terminar a nossa aula, né, para a gente encerrar esse capítulo, eu vou passar aqui então um videozinho também, né? Eu vou passar aqui, que é um pouquinho sobre o Homo sapiens, né? E um pouquinho como que ele chegou, então, para concluir um pouquinho o nosso debate, para concluir lá do começo que a gente falou dos primeiros povos, né? E a gente vai entender. A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta, mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. De acordo com Harari, pelo menos 6 espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos Australopithecus, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o sudeste africano, 2 milhões de anos atrás, os Australopithecus adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de 2 milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo soloenses, adaptados ao clima tropical. Em outro abrigou os Homo floresienses, que por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que 1 metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro. O Homo neanderthalensis, mais conhecido como Neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo ergaster, Homo rudolfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisova. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? Hoje só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Segundo o pesquisador, nós temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos, a capacidade de contar e acreditar em ficções. A ficção nos permitiu um nível de organização não vislumbrado até então em qualquer outra espécie. Ela fez com que indivíduos que não conheciam uns aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores. A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há 2 hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante.
Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de neandertais em europeus e de denisovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que não prova nem invalida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Nós concluímos então o nosso capítulo, tá bom? Foi só para finalizar então o nosso trabalho aqui sobre essa primeira parte então da pré-história. Então vamos daqui a pouco para o próximo capítulo, tá bom? Pessoal, até a próxima aula. Tchau!